Ministério do Desenvolvimento Econômico, seu trabalho? É Ministério? Ah, doutor em Desenvolvimento Econômico. Estou surda. Onde você está trabalhando? Numa agência do Ministério da Indústria, na BDI. BDI. Ainda é indústria e comércio? Ainda é indústria e comércio? O cara era cabeludo, E pé? E pé? Que dia que você trabalha no pé? Bom dia. Nós ainda estamos aguardando o nosso Anderson Lopes Miranda, que compõe a mesa, mas vamos dar início para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo, né? Apesar de que já fui avisada também de que só essa atividade termina, está prevista para meio-dia e meia, e aí vem o horário do almoço. Então, a gente pode, assim, se precisar avançar 10, 15 minutinhos, a gente consegue. Mais que isso, morreremos de fome para o período da tarde. Então, e aqui é o combate à fome, né? Então, nós não podemos... Aqui nós estamos com o fim da fome. Diálogos impertinentes, um conjunto aí de atividades, de mesas pensadas, para a gente poder tomar como assunto no campo da psicologia, para além das nossas questões específicas, das nossas questões técnicas, dos nossos desafios teóricos, a gente tomar como também da psicologia questões que são amplas, que são do Brasil, que marcam a sociedade brasileira. Então, são vários temas que caracterizam o conjunto dos diálogos impertinentes. No nosso caso aqui, o fim da fome e da miséria no Brasil. O desafio vai ser enfrentado, por enquanto, pelos nossos dois professores, o economista Ricardo Amorim, que é doutor em desenvolvimento econômico, trabalha hoje na BDI, que é uma agência do Ministério da Indústria, e trabalhou com Márcio Postman no IPEA. Daí o nome dele aparecer aí, não aparecer aí, e ele estar substituindo o Márcio Postman, que não pôde comparecer, foi chamado a Brasília. Aqui, do meu lado mais próximo, o Marcos Vinícius de Oliveira, que foi professor da UFBA, porque é um professor aposentado, ainda tem várias atividades em que ele colabora na universidade, e vem no campo da psicologia. Claro que o Ricardo Amorim, não preciso dizer que a questão da desigualdade é uma questão, para ele, sempre faz parte, né, da reflexão dele. No campo da psicologia, a gente precisa destacar isto, né, porque muito poucos psicólogos têm tomado a questão da desigualdade como uma questão no campo da psicologia, de desafio teórico, né, e o Marcos Vinícius é uma dessas pessoas, tem discutido desigualdade, subjetividade, né, tem se dedicado a isso. Natália, seu pai pede uma caneta, por favor. Aqui, Natália... Era para disfarçar, mas ele está aqui nervoso pedindo a caneta. Sejam bem-vindos a esse espaço onde vamos, nessa manhã, enfrentar talvez um dos maiores desafios que o Brasil precisa enfrentar, o fim da fome e da miséria. Vamos lá, eu vou avisar quando completou 20 minutos de fala, eu aviso, e você tem aí um tempo, no máximo 10 minutos, para você finalizar a sua fala, vocês, né? Então, aviso cada um e vamos começar com a nossa visita ao nosso economista Ricardo Amorim. Pode, claro. E vai aparecer aqui ou você vai aparecer só para você? Não, para vocês. Então precisamos... Ligou? Tá bom. Tá gravando? Tá gravado? Tá. Falar com o microfone é chato, né? Então tá. Gente, primeira coisa, óbvio, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, discutindo um assunto que muito me interessa, e muito, a gente não tem muita solução para ele. E por um viés que a gente não está acostumado em economia, a gente tem vícios, né?
A gente tem vícios de pensamento, que agora há pouco eu vim conversando com uma professora, né, no carro que vinha para cá, e ela foi me falando de Lacan, eu falei, caramba, essas coisas se encaixam, eu não tinha a menor ideia, não fazia o menor sentido, eu falei, puxa, isso é legal. Eu fiquei curioso, bom, mas não tenho competência. Outro comentário, você estava esperando um cara bonitão, cabeludo, né? Fala a verdade. O Márcio Postman, um cara altão, bonitão, cabeludo, famoso, parece um careca, baixinho, barrigudinho. Uai, tomara. Opa. Rapaz, eu prefiro passar, porque eu dou, sabe, o tempinho certo. Eu fico mais à vontade. Eu não fico à vontade com isso aqui. Isso aqui me incomoda. Eu posso tirar? Ah, eu prefiro, fico mais à vontade. Acho que tem um pouco de vício de sala de aula também, né? Você fica mais tranquilo. Então, gente, vamos comentar essa questão do fim da pobreza, da miséria. É um problema sério no Brasil, não é novidade para ninguém, não vou chover no molhado. Só que eu vou fazer de um viés, obviamente, dos meus vícios de formação. Né? Eu vou fazer de um viés econômico. E aí a gente tenta fazer uma pontezinha, vocês me ajudam, porque realmente essa ponte para mim muito me interessa, mas eu não sei. Aí vocês me dão um toque. E eu vou contar para vocês um pouco do que a gente já anda discutindo em economia e com coisas surpreendentes, que a gente tem tinha ideia de que isso ia surgir como importante. Deixa eu colocar aqui na tela, que talvez ajude a gente a enxergar essas coisas. Joia. Troca aqui? Para aparecer ali? Joia, joia. Então, eu vou contando enquanto isso. Gente, pouco tempo atrás, e acho que é por isso que eu estou aqui, inclusive, né, a Ana Bock conhece o professor Márcio, e a gente andou fazendo umas pesquisas sobre exclusão social. Lógico, do ponto de vista econômico. Isso rendeu alguns livros e tal, a gente acabou escrevendo alguns livros, e a gente ficou muito surpreso com alguns resultados que foram aparecendo. Alguns deles já não são novidade, porque eram para o ano 2000. A gente atualizou recentemente, é isso que eu quero mostrar, como é que as coisas evoluíram rapidamente nesses últimos anos. Se a gente olhar esse mapa, é bem famoso, bem antigo, José de Castro, lembra o geógrafo brasileiro, que foi um dos fundadores da FAO, que pesquisou a fome. É o primeiro cara que conseguiu mostrar, olha, fome não é um problema de tecnologia ou de clima. A fome é um problema de escolhas, inclusive políticas e econômicas. E José montou esse mapa do Brasil, em que a área vermelha era a área em que tinha a fome mais constante no país. E a área amarela, quando tinha, às vezes, era um pouco de subnutrição ou alguma coisa intermitente. Lá em cima era o grande problema. Mas isso é nos anos 50, não é? Aí a gente pega um mapa seguinte, por ano 2000, e fala, cara, melhorou. Não, fala a verdade, industrializou, urbanizou, fez tudo isso, todo esse movimento, e a gente vê que não. Né? Não foi assim como a gente imaginava. A área em cima, vermelha, continua sendo uma área de muita pobreza. Os índices não são comparáveis, em cima é fome. O de baixo é um índice de exclusão social que pega vários indicadores. Mas, no fundo, a gente está querendo mostrar que o grande problema de pobreza, de miséria, de desigualdade, concentra-se, pelo menos, em municípios que estão na área do mapa mais acima do Brasil. Bom, esse resultado já não seria muito preocupante, porque foi o período que a gente cresceu muito rápido. Isso deveria resgatar muita gente da pobreza. Resgatou, mas não foi como a gente esperava. E nem na velocidade, e nem na diminuição da desigualdade. A coisa, inclusive, piorou na desigualdade. Quando chega no ano 2000, reparem bem nesse mapa, com os grandes badalados avanços que os economistas falam, que os governos últimos fizeram, a gente repara que dá uma melhorada, mas não é também como a gente imaginava, ou como a gente gostaria. As coisas melhoraram, mas não tanto. Os três mapas juntos. Dá para ver que a área vermelha continua sendo em cima, né? E as áreas de baixo melhores. Ah, quer dizer que não mudou nada? Não, mudou. Mudou, a gente vai ver que mudou. O problema é que a lógica parece que não. Se a gente olhar esse mapa, por exemplo, fica mais ou menos claro, aqui índice de pobreza quer dizer apenas quantidade de pobres sobre a população de cada município. Repara que é uma melhora significativa. Eu não vou ficar chovendo no molhado, vou passar rápido esses mapas, qualquer coisa vocês perguntam. Melhorou significativamente a pobreza no Brasil. A quantidade de pobres diminuiu muito, muito fortemente. Os mapas são absolutamente comparáveis, as faixas de comparação são as mesmas para os dois anos. Emprego, a mesma coisa, nós falamos de emprego formal aqui, população empregada formalmente sobre o total da população economicamente ativa. Também melhorou. Não tanto quanto o outro, mas melhorou.
Desigualdade. Desigualdade é o Gini. Lembra o Gini, aquele índice de desigualdade famoso, que tenta medir o quanto a consideração de renda entre os mais pobres e os mais ricos da população? Esse também, as cores não tão boas, né? Mas juro, melhorou. Pode acreditar em mim. Aqui nesse meinho aqui é verde. Que está por São Paulo, ali, aquela região é verde. Quer dizer, é a melhor situação. E os mapas também são todos comparáveis. As faixas de comparação são exatamente as mesmas e os índices são exatamente os mesmos. Então, melhorou. Alfabetização, um belo avanço. Um belo avanço, claro. Outro, escolaridade, também teve uma melhora significativa nos últimos anos. O que nos surpreendeu, ver se eu não estou pulando nada aqui rapidamente, é que quando você... A juventude também, desculpa, concentração de juventude, quer dizer qualidade de vida da população. O que nos surpreendeu foi o próximo. A violência piorou. E violência é assassinatos por 100 mil habitantes. Todos os indicadores sociais foram melhorando nos últimos anos, mas a violência, pelo contrário. Foi um índice que nos surpreendeu bastante. No livro anterior, já nos surpreendeu pelo seguinte caso. Nos surpreendeu? Não. A gente até esperava, só não sabia como explicar. Você via a grande violência concentrada nos centros urbanos, ou seja, no litoral e algumas cidades do interior, nas grandes capitais, e você não via violência nas áreas mais pobres. E aí ligamos desesperado para o pessoal de sociologia, de psicologia, como é que se explica isso? Né? Já conseguimos esclarecer a desigualdade, Mas esse mapa nos surpreende porque até a desigualdade diminuiu, mas a violência cresceu. Isso é um problemão para resolver nos próximos anos. Gente, vou passar rápido. O que nos chamou a atenção mais também nesse novo olhar? O índice de exclusão social, como vocês já viram, fica mais ou menos na mesma situação, com melhoras, digamos assim, lentas, de uma situação que era muito grave. Se nós pegarmos só as manchas de exclusão social, a gente vê que elas continuam concentradas no Norte e Nordeste. Ou seja, são os municípios com pior situação social, em vários indicadores, todos juntos agrupados num índice só. Se vocês repararem esses números aqui, reparem que as cidades em que a gente tem maior concentração de situação ruim, ou seja, exclusão social grave, está no Norte e Nordeste. Se você traçar uma diagonal para Sul e Sudeste, você vai reparar que são as áreas de melhor situação social. O que tem de tão grave nessa história? O que tem tão grave nessa história é que o movimento de melhora social não é um movimento como a gente esperava, ou seja, a região Norte e Nordeste tem melhorado de maneira muito rápida, e a região Sul e Sudeste tem melhorado de maneira mais devagar. Pelo contrário, a desigualdade parece que cresceu. Se nós olharmos essa tabelinha rapidamente, dá para a gente reparar o seguinte, as regiões onde caiu mais fortemente a situação de exclusão social são nas situações Sul e Sudeste. No Norte e Nordeste caiu em menor velocidade. Dá para perceber? Se nós compararmos aqui embaixo, fica mais claro ainda. São as regiões em que tem alto grau de exclusão social, ou seja, todas aquelas variáveis que a gente olhou agora há pouco, elas melhoraram muito mais rapidamente no Sul e Sudeste, que já não era tão ruim. E no Norte e Nordeste caiu também, mas caiu mais devagar. Onde mais precisava, caiu devagar. A mesma coisa para qualquer outro índice que vocês quiserem comentar. Não vou chateá-los com isso, a gente pode voltar nos mapas se vocês quiserem. O que nos chama a atenção muito fortemente nessa discussão é que, primeiro, essa história da violência que não caiu, piorou, por sinal. O outro é quanto à sustentabilidade desse movimento. Pelo lado dos economistas, ou seja, pelos nossos vieses de pensamento, nossos vícios de pensamento, muita coisa a gente não entende como acontece, mas, em termos dos grandes números, a gente percebe uma coisa que nos preocupa muito, que é o seguinte fato. Isso tudo está acontecendo no momento em que países como o Brasil estão vivendo um momento de decisão muito importante. Por que estão vivendo um momento de decisão muito importante? Primeiro, vamos pensar internamente. Aparentemente, aquele ciclo de expansão econômica que a gente vem vivendo, e que, segundo a maioria dos economistas, é o grande responsável pela vitória recente sobre a pobreza, a miséria, isso tem a ver com a receita do Estado ter aumentado, e, portanto, ter podido bancar uma previdência social mais alta, com salário mínimo mais alto, ter bancado os programas... Obrigado.
de transferência de renda, isso tem a ver com os empregos gerados, a formalização, todo esse movimento de crescimento econômico que acabou ajudando a brigar contra a pobreza, parece estar se esgotando. Ah, é uma crise, o mundo vai acabar, o governo está falido, a inflação vai voltar. Não tem desespero. Isso é conversa de liberal para aumentar juros no ano que vem. Não é assim. O negócio é, nós não temos, talvez, força para voltar a crescer. Não que a gente vá para o buraco, a gente não tem força para voltar a crescer. Isso talvez dificulte muito os esforços de continuar num processo de vencimento, de superação da pobreza, ou de diminuição da pobreza. É muito claro a importância do crescimento econômico no Brasil para esse movimento de superação da pobreza, tanto pelos gastos do governo em políticas públicas, como a contratação de empresas privadas motivada pelo fluxo econômico mais rápido, mais acelerado e mais volumoso. Se a gente não conseguir isso, eu confesso que fico muito preocupado, porque conseguir distribuição de renda no Brasil com a renda estagnada é uma coisa que a gente ainda não fez. Ah, nem no Lula? Não, nem no Lula. A gente ainda não fez. Imagina uma economia com um nível de renda igual a 100 e igual a 100 parado igual a 100, e você brigar pela distribuição. Os lá de cima vão descer sarrafos se você tentar fazer alguma coisa mais forte para distribuir renda. Então, vai ser difícil. Segunda coisa que nos preocupa bastante. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei, estou querendo não encher o saco. Ah, tá bom. Então, vou relaxar. Veja só, gente, segunda coisa muito importante que não tem nos preocupado. E isso parece até mais sério, porque enquanto o assunto é nosso, aqui dentro a gente briga, se mata e resolve. Agora tem uma coisa que a gente não tem controle. O que a gente percebe é que lá fora, em nível internacional, nós estamos vivendo um processo de provável mudança na divisão internacional do trabalho. Ah, é a China? É também, não é só a China. Lá fora, nós estamos vendo diversos esforços muito fortes, muito intensos e com muita pressão sobre a gente para realizar acordos comerciais internacionais. Cara, isso tem nada a ver com psicologia, que saco. Tá, gente, mas tem a ver com a pobreza. No seguinte sentido, imagina que se você faz um acordo internacional desse, tal como está sendo desenhado hoje, principalmente entre os blocos de países mais ricos, estou falando da Europa e América do Norte, não nos Estados Unidos, óbvio, principalmente desses dois blocos. E agora a Ásia está querendo também fazer o dela com muita pressão. Você está fazendo esse acordo sem conversar com o hemisfério sul. Isso significa que você está fazendo esses acordos sem conversar com o pessoal que não tem bala na agulha, que somos nós. Estamos falando de África, estamos falando de América Latina, estamos falando de Ásia, o sul da Ásia ali, né? Mais do que isso, não só não estão conversando e, portanto, fazendo as regras dos futuros acordos comerciais, ou seja, das futuras meios e formas das trocas do comércio internacional, como ainda por cima, quem está por trás desses grandes acordos que fogem às esferas comuns de negociação, que é a OMC, que saco, né? A Organização Mundial do Comércio, né, que regula esses troços, que ao fugir dessa instituição, você está falando de empresas privadas forçando a direção das negociações. Nós estamos falando que grandes corporações mundiais, nesse momento, estão fazendo, provavelmente, as futuras regras de comércio internacional. E daí, o seguinte, se eles fizerem isso, e nós entrarmos sem percebermos a gravidade ou o risco que a gente corre a cada novo acordo, estou falando para não fazer, não, só para não tomar cuidado, a gente pode se tornar um país cuja indústria fique muito, muito fraca. Uma indústria muito, muito fraca significa que não temos dinamismo econômico. Não tendo dinamismo econômico, você não tem crescimento de renda. E se não tiver crescimento de renda, você não consegue ter receitas públicas para fazer políticas públicas de resgate da pobreza, e você não consegue fazer distribuição secundária da renda, ou seja, fazer escola, fazer hospital, fazer coisas decentes para a população, ou seja, política para pobre, mas não quer dizer política pobre, fazer coisa séria, coisa de verdade, você não tem receita para isso. E as empresas os capitais podem simplesmente deixar de fazer os investimentos industriais, que são grandes absorvedores de mão de obra, dadas as cadeias produtivas. O resultado dessa brincadeira,
a gente pode virar um grande país que monta coisas, não fabrica nada. Isso não gera emprego, isso não gera renda, isso não gera dinamismo, isso não gera nada. Ou seja, senhores, não sei se eu consegui ser claro, o movimento que se desenha nesse momento lá fora é de cada vez mais difícil nós conseguirmos crescer economicamente se não agirmos com nossos próprios pés, se não decidirmos com nossas próprias cabeças, se não nos esforçarmos para sermos um país industrializado, com renda grande, pesquisando e fazendo uma economia que não seja produtora de ferro, de petróleo puro e de bugigangas para exportar para cá e para lá. Se nós levarmos isso em conta, que, junto com isso, nós temos um enfraquecimento econômico conjuntural, pelo menos momentâneo, que pode levar a decisões políticas de pouco enfrentamento para acomodar interesses, o momento é crítico. Não sei se eu estou sendo claro com essas ideias. Esse é um grande galho para pensar a pobreza. Ela melhorou? Pô, claro que melhorou. Deu uma baita de uma queda. É muito evidente isso em qualquer número que você pegue. Mas o problema é que ela pode não continuar. Isso é que não está nos preocupando. Se nós conseguirmos entender que esse processo está em risco, e aí é o viés do economista, né? Nós entendemos que esse processo está em risco, e conseguirmos, de certo